17 de julho de 2007. São Paulo. Era quase 7 da noite quando o voo TAM 3054, vindo de Porto Alegre, entrou na aproximação final para o aeroporto de Congonhas. A bordo, 187 passageiros e 6 tripulantes. Empresários, famílias, turistas. Gente comum que tinha comprado uma passagem de avião e esperava chegar em casa para o jantar. Nas câmeras de segurança do aeroporto, imagens que o Brasil inteiro veria nas horas seguintes, é possível ver o Airbus A320 tocando a pista às 18 horas e 53 minutos. A aeronave desliza. Não reduz a velocidade. Cruza a pista inteira. Atinge o prédio da TAM Express na rua lateral do aeroporto. A explosão foi sentida a quilômetros de distância. 199 pessoas morreram. Nenhum sobrevivente. É o maior acidente aéreo da história do Brasil, e a investigação revelaria uma combinação de fatores que ninguém havia previsto com aquela clareza. Você está na caixa preta. Hoje a gente decifra o que aconteceu com o voo TAM 3054. O TAM 3054 era um voo doméstico de rotina. Partiu do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no início da tarde daquele 17 de julho. O Airbus A320 que fazia a rota era um avião moderno, com poucos anos de uso. A tripulação era experiente. O comandante Henrique Stepanenko tinha mais de 13.000 horas de voo. Seu copiloto, Tiago Jordão Rocha, também era qualificado. Entre os 187 passageiros, havia nomes que a imprensa identificaria nas semanas seguintes: militares, empresários, atletas. Mas a maioria eram pessoas anônimas fazendo uma viagem de rotina. O voo transcorreu normalmente durante a maior parte do percurso. O problema começou no momento da aproximação. O aeroporto de Congonhas é um dos mais movimentados do Brasil e um dos mais criticados do ponto de vista técnico. Localizado dentro da malha urbana de São Paulo, ele tem uma limitação geográfica séria. A pista principal tem apenas 1.940 metros de comprimento. Para um aeroporto que recebe aviões de grande porte, isso é curto, e exige precisão absoluta dos pilotos. Nos dias que antecederam o acidente, a pista havia passado por uma reforma. A superfície estava sendo recapeada com uma borracha especial, um material que, quando molhado, pode apresentar comportamento imprevisível. Naquele 17 de julho, estava chovendo em São Paulo. A pista estava molhada. Mais tarde, as investigações identificariam que o coeficiente de atrito da pista naquela condição era inferior ao mínimo aceitável pelas normas internacionais. Em outras palavras, a pista estava escorregando mais do que deveria. Mas a pista sozinha não causa um acidente. O que aconteceu na cabine naqueles segundos finais foi igualmente decisivo. Aqui é onde a investigação se torna tecnicamente importante, e onde a tragédia começa a fazer sentido. A investigação conduzida pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, analisou as gravações da caixa preta do gravador de voz da cabine com milimétrica precisão. O que os investigadores descobriram foi o seguinte. Primeiro, o reverso. Os motores do Airbus A320 são projetados para operar em modo reverso durante o pouso, ajudando a desacelerar o avião. As investigações identificaram que um dos motores permaneceu no modo de avanço em vez de reverso, o que significa que, em vez de ajudar a frear, ele estava contribuindo para a aceleração. Segundo, os spoilers. Os spoilers são painéis nas asas que se levantam durante o pouso para criar resistência ao ar e reduzir o sustento. Nas análises, foi identificado que os spoilers não foram ativados da forma correta durante o pouso, o que comprometeu a eficácia da frenagem. Terceiro, a pista. Com o atrito reduzido pelo asfalto molhado e o sistema de freios não operando na capacidade ideal, a aeronave simplesmente não conseguiu parar dentro dos 1.940 metros disponíveis. Em segundos, literalmente segundos, o Airbus passou da zona de pouso para a extremidade da pista. A rua Comandante Lineu Gomes corre paralela à extremidade da pista de Congonhas. Do outro lado da rua,
existe o prédio operacional da TAM Express, um galpão de logística e escritórios. O Airbus A320 cruzou a pista inteira a mais de 200 km por hora, atravessou a rua e colidiu com o prédio. A explosão foi catastrófica. O combustível do avião, toneladas de querosene, transformou o impacto em uma bola de fogo que consumiu tudo no raio imediato. 199 pessoas morreram. 187 que estavam a bordo mais 12 que estavam no prédio da TAM Express. Os corpos foram encontrados ao longo de vários dias. A identificação levou semanas, em muitos casos exigindo análise de DNA. São Paulo entrou em luto. O país parou. A caixa preta, tecnicamente dois equipamentos, o Flight Data Recorder e o Cockpit Voice Recorder, foi recuperada nos escombros e enviada para análise. Os dados revelaram a cronologia exata dos últimos 30 minutos do voo, segundo a segundo. Uma das descobertas mais impactantes foi a questão da alavanca de potência. A investigação identificou que uma das alavancas de controle dos motores estava posicionada de forma diferente da outra, uma configuração que os peritos classificaram como um fator contribuinte para a falha no reverso. A questão que o Brasil debateu intensamente nos meses seguintes foi: isso foi erro dos pilotos? Falha mecânica? Problema com a pista? Falha do sistema de tráfego aéreo? A resposta, frustrante mas honesta, foi uma combinação de tudo. O relatório final do CENIPA concluiu que o acidente foi causado por uma cadeia de fatores encadeados, e que, se qualquer um deles tivesse sido diferente, os outros sozinhos provavelmente não teriam sido suficientes para causar o desastre. O voo TAM 3054 foi um divisor de águas para a aviação brasileira. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, foi criada justamente em meio à crise do setor aéreo brasileiro. O acidente acelerou reformas que estavam em discussão há anos. Entre as principais mudanças, a pista de Congonhas passou por nova reforma, desta vez com especificações técnicas rigorosas de atrito mínimo em condições de chuva. Foram estabelecidos critérios mais rígidos para operação em pistas molhadas, incluindo limitações de peso máximo de pouso e velocidades de aproximação. A questão dos sistemas automáticos ganhou atenção especial. O debate sobre aeronaves com fly-by-wire, sistemas eletrônicos que mediam o controle humano, ganhou nova dimensão. E a questão da infraestrutura aeroportuária entrou definitivamente na pauta política brasileira. 199 pessoas foram para o aeroporto naquele 17 de julho sem nenhuma razão para acreditar que aquele seria o último voo de suas vidas. A aviação comercial é um dos meios de transporte mais seguros que existem, estatisticamente. Mas quando falha, falha de forma catastrófica. E é exatamente por isso que a investigação de cada acidente importa tanto. Cada caixa preta decifrada é uma lição que pode salvar centenas de vidas futuras. Cada falha analisada, seja humana, mecânica ou sistêmica, é um passo em direção a um céu mais seguro. O TAM 3054 está na memória do Brasil. Mas também está na arquitetura das normas, dos procedimentos e dos sistemas que protegem quem voa hoje. Essa é a promessa silenciosa que a aviação faz a cada um que embarca. Esta é a caixa preta. Se este dossiê chegou até você, inscreva-se, toda semana um novo voo, uma nova história, um novo aprendizado.